Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, a convite do Leonardo Bonito e da Rafaela Bonito, Mais Bonito Construções, a nossa querida Nathalie Santos. Que prazer recebê-la hoje aqui na Porto Belo Shopping da Azevedo. Verdade. Ainda no endereço antigo, né, já. Em breve no novo. Pois é, a movimentação tá grande, hein? Já fizemos algumas gravações, da Mais Bonito lá instalando umas lastras, né? E agora a gente está aqui com a Nathalie, nossa parceira, contar um pouquinho da nossa experiência juntos. Como é que começa essa história? Olha... Estava aqui nos bastidores, né, confabulando um pouco. Eu, ano passado, consegui ter a oportunidade de tê-los numa obra minha, né? Mas na época, um pouquinho antes do Covid, a gente já estava ali namorando, porque pelo perfil, né, de trabalho que eles oferecem, a cliente era no perfil, então a gente achou que poderia ser importante tê-los com a gente. É uma cliente que me acompanha há mais de 10 anos, né? Eu acompanho ela, já não sei quem mais quem. E ela está fazendo agora em novembro 10 anos que eu entreguei a cobertura a primeira vez. Né? Quase que da família, é da família já, né? Chama pro Natal. Então você imagina a nossa responsabilidade também de pegar esse projeto. E ela, assim, no começo do ano passado, decidiu por algumas situações lá da cobertura que precisava reformar, né? Já que os planos ainda eram de ocupar aquele espaço. Mas ela ainda anda por lá, né? Eu falei, como que eu vou? Uma coisa é a gente, né, executar uma obra, planejar. Com a pessoa morando? Com a pessoa morando, Cláudia. É muita responsabilidade. Né? Não é um apartamento pequeno, é uma cobertura. Uma cobertura. Então, e era algo que ela, assim, tinha, porque todo cliente tem aquelas questões inegociáveis, né? E ela, nesses 10 anos, o assunto do momento era acabamento fino. Então, esquadro, ela queria os nichos em porcelanato, os tampos em porcelanato. Não tem como ser outra pessoa, né? Então a gente conseguiu, graças a Deus a gente se permitiu e a gente viveu a experiência de executar uma obra com o cliente morando. Então, né, planejamos obra em 2 fases. Tá tudo montado, então assim, de proteção, né, daquilo que nós passamos uma semana sem exagero protegendo o andar de baixo. Porque é um cuidado que é melhor a gente prezar pelo excesso. De tirar aquilo que de fato precisava ser retirado, de proteger aquilo que precisava, do planejamento de obra, de tudo que envolve. Uma obra de alto padrão, né? Que, assim, que exige o planejamento e o cuidado, né? Você chegar lá e sair quebrando, né? É um cliente exigente. Imagina, da nossa parte, a gente sabia que eles já estavam juntos há quase 10 anos. É muita responsabilidade, nossa primeira obra também com ela. Então envolvia muita coisa. Então, só essa parte de proteção já foi uma pré-obra, para falar a verdade. E os serviços seguiram, né, cada um com o seu planejamento, né? A gente já está com ambientes separados por etapa, cuidado, foi fazendo. E uma das grandes questões da cliente da Nathalie, né, do cuidado dela, era os acabamentos de 45 graus. Né? Era um assunto inegociável. Inegociável. Era algo diferente daquilo que... Isso. Ela esperava também, né? Era uma expectativa que a gente tinha que entregar. Mas se é comigo, também não consigo nem imaginar. Esses dias eu estive numa obra e vi o acabamento de um banheiro, falei, Jesus, alguém ainda faz isso, né? Tanto vivo, sem fazer o 45. Sem fazer o 45, eu falei, nossa... E a gente começa a perceber essa expectativa e a diferença, né? Uma obra de qualidade, com boa finalização, tem essas questões que parecem, sim, são inegociáveis hoje, porque não dá nem para pensar nisso. E assim, quando ela levantou esse ponto, eu até achei estranho quando ela comentou, mas como é que você faz o 45? Porque pra gente já era comum, normal, né? E ela, não, porque eu gosto de ver, porque já trabalhei com profissionais que não fica tão bem acabado. Aí eu falei, bom... Inclusive, no começo, ela foi em uma obra que a gente estava fazendo justamente sugestão dela. Ver como que era o acabamento. E aí conseguimos iniciar essa parceria. Fomos por esse desafio da cobertura, né? É preciso ter sinergia, né?
com quem vai executar a obra, né? Com as lojas onde você compra. Se não há esse bom contato, a obra não flui. Eu tenho uma sensação de que a obra vai tropeçando. Em algum momento vai acontecer. É um ponto importante, não é? Eu acho que no local onde estamos e com clientes que fazemos valer, né, que prestamos serviços, tem itens que já não precisa mais conversar. Então, ter qualidade técnica, postura de pessoas, isso não precisa mais falar, que isso já tem que vir, né? Tem que estar no pacote. Tem que estar no pacote. E nessa história que eu tenho com esse casal, era o que ali, porque a última referência que a gente fez em São Paulo foi o que deixou a contento. São detalhes, né? E são peças, ela também é cliente de Porto Belo. Então, a Porto Belo está há 10 anos com ela, comigo, porque é o que veste as casas, né? É o que compõe, né, o lar. Então, ela falou, eu não aceito diferente. Eu quero... O desejo do tampo em porcelanato era algo também que ela estava... sabe, me consumiram no sentido de que eu quero. Falei, mas quem, né? Eu quero, então... E agora tem uma coisa interessante que você acabou mencionando, né? É uma cliente de Porto Belo, não é? Então, não adianta nada você ter um super produto, a gente sabe, né, que toda a linha Porto Belo, né, é de alta qualidade, tem uma busca, né, por... padrões diferentes, os lançamentos, né, os primeiros lançamentos a gente vai ver na Porto Belo, mas não adianta nada você ter um produto maravilhoso se tu não tiver boa instalação, né, o pessoal que vai fazer, vai executar com aquele resultado que você espera. Eles têm a estrutura de cortes especiais, então, né, tem algo a mais que é diferente. E é uma quebra de expectativa, quando o cliente espera ter aquilo e uma mão de obra não qualificada não entrega o que ele estava esperando, né? E a gente conseguiu entregar isso com piso, parede e bancada, por exemplo, do mesmo revestimento. Porto Belo e claro. E ficou lindo, que inclusive é o Pietra Lombarda, que é um revestimento divino. Então a gente conseguiu entregar isso com qualidade e cliente feliz. Profissional feliz, nós felizes. Então... assim, e lá nessa obra, a gente também trabalhou com revestimento, né, 10 por 25. Isso. Que estratégia que a gente teve? As meias quadrilhas a gente faz muitas em obra, só que lá a gente tinha uma quantidade considerável de um revestimento que é mais trabalhoso. O que a gente fez? A gente retirou esses revestimentos da obra. Então eles chegaram, a gente tirou, levou para nossa fábrica, fizemos todos os acabamentos finos. Por isso que o acabamento seguramos eles, colocamos numa caixa, protegemos, trouxemos de volta para a obra, fizemos as instalações. Artesanal, ele era irregular. Irregular. Então, nós tínhamos... A gente teve que buscar, né, pela exigência do cliente, tá certo, tá pagando pela qualidade, o profissional preocupado com a qualidade. Então, o mínimo da nossa parte era fazer o nosso melhor. Ter a sintonia que você falou é sobre isso, sobre o compromisso, sobre, né, quem está na frente, né, no sentido de que, poxa, aqui, olha, não tem jeito, olha, segura aí que agora eu tenho que terminar, porque isso daqui é importante, né? Então, é sobre isso. Né? E nós vivemos emoções. Sim. Mas eu acho que é difícil pensar numa obra que não tenha algumas surpresas, não sabe não por onde. Não sabe todo mundo. Quando vocês escolheram essa profissão, aqui nós temos uma arquiteta, né, uma futura arquiteta, engenheiro, né? A gente sabe que a obra naturalmente, né, pode ter os seus percalços, não é? A gente, com todas as previsões, com todas as previsões, pode acontecer, né? Mas o importante é como a gente se comporta para resolver. E é isso que o cliente espera e a parceria se torna um elemento importante nesse sentido, não é? Exatamente. Acho que obra quer dizer muito sobre pessoas, né? Isso. E sobre assim, sentimento. O profissional e a equipe de mão de obra são os que vão ficar lá por maior parte do tempo, né? Existem prestadores pontuais. Esses, às vezes, a gente vai, troca um, troca outro.
Mas o profissional da mão de obra, a equipe, a empresa da mão de obra, passa a maior parte do tempo junto com o profissional também. Então, para resolver esses problemas que aparecem, é essa a nossa postura também de ser parceiro. Vamos até o final, não é porque não fiz isso que eu também não vou ajudar, ou não vou aí à tarde para a gente pensar num detalhe técnico para resolver, numa solução. Então, é sobre tudo isso, né? Um sonho que o cliente tem, e que a partir da hora que a gente está dentro desse sonho, a gente vai fazer o nosso melhor para que isso dê certo. A gente estava até falando disso nos bastidores, sobre sentimento também, né? Então, nessa segunda etapa, o cliente estava um pouco preocupado com o prazo, né? Porque queria fazer o aniversário dele ali. E os pais são velhinhos, enfim, então ele queria que tudo estivesse ornando para que ele conseguisse fazer a festa dele lá. E isso a Ana contando pra gente, e que foi interessante porque ele conseguiu fazer, né? E a Ana conseguiu entregar isso, né? Então, eu tô falando pra ela. É porque ela falou, a gente gostou muito de saber disso. Porque é sobre sentimento, né? Então, isso é bacana, ela conseguiu entregar, o cliente ficou feliz. E... Depois liga elogiando, agradecendo por ter proporcionado aquele momento, né? Mandou foto da mesa posta. Olha, recebi hoje tantas, amanhã já vai ter tantas. E eu falo para eles que eu hoje enxergo que é muito... Tive algumas experiências nesse meu percorrer. E eu enxergo cada vez mais que é muito mais da nossa teimosia na profissão, porque não é fácil, né? Essa transformação, a gente depende muito de pessoas e depende de que cada um, parece óbvio no discurso, né? Então, cada um, você tem um bom cronograma, você tem bons profissionais que estão junto e que vai dar tudo certo. Na teoria, né? Mas o acontecer, né? O pragmatismo de tudo isso não é simples. Se fosse simples, a gente não teria que especializar para isso, exatamente. Né? Mas tudo isso fala muito mais sobre a emoção de quem está nos contratando. Certamente. Sobre receber, sobre nos acolher os outros, sobre festejar. E a gente, cada dia que a gente acorda, também, né, é o meu mastercard. Eu falo, putz, hoje vai mais um dia. Pô, mas mas é sobre isso, porque senão... Não tem... A gente sempre tem compartilhado com o nosso público, né? Embora a gente sabe que arquitetura, engenharia tem toda uma questão técnica, né? Para fazer as coisas acontecerem, mas arquitetura de interiores, design de interiores é sobre pessoas, né? É sobre tornar essas pessoas felizes, criar ambientes onde essas pessoas vão criar suas histórias. A casa é um lugar de acolher, não é? Quem tá nela mesmo, né? Quando a gente recebe, né? Recebe os amigos, a família, isso é que acho que esse é o grande mote, né? Que move vocês todos, não? E as estações, né? Lá, como na primeira entrega, 10 anos atrás, a casa era colorida, era vermelho, roxo, era uma intensidade. Vocês lembram quando vocês lembram? A intensidade, tipo, era assim, a base, Porto Belo, concretíssima, que está lá ainda, que continua elegantemente recebendo todos naquela composição, mas era intenso, eles são intensos, assim, então era muito cor. E há 10 anos, ela já não sente mais necessidade. Eu olhei e falei, nossa, mas tem certeza que esse apartamento é seu? Que tá um off-white, assim, né? Mudou. Mudou. Uma coisa mais... Mas hoje hoje é isso que eu tô, né? Assim, sobre momentos. Sobre momentos. Então a gente muda como as estações, a gente vai crescendo, a gente vai consumindo coisas diferentes, nossos gostos, nossas necessidades. Às vezes dá vontade de ficar mais no campo, às vezes dá vontade de ficar mais na praia, né? Então também é. Então, às vezes, não é só sobre prazos, né? Sobre você só entregar. Não. Né? Tem pessoas envolvidas, sentimentos envolvidos. Então, como tudo isso volta na parceria? De que se você não tem uma parceria entre todos, como que a Ana conseguiria entregar algo com tanto sentimento, com tudo, se não tivesse uma harmonia entre... O sonho do cliente vira o nosso sonho. E vira frustração quando não dá certo. Cobrança, a gente então cobra. A gente não quer isso, né? Não quer isso. Planejar para administrar aquilo que a gente não administra, porque sempre vai ter, e buscar oferecer o nosso melhor, porque é por isso que a gente acorda, né? Tem o mesmo propósito e é isso, né?
Hoje nós estamos também, esse nosso encontro, né, é um convite também do Clube Design Litoral Paulista, né? A gente sabe que as ações do clube procuram muito trazer todo esse contexto, não é? Todo esse conteúdo, né, que de certa maneira nos torne um pouco mais, não é que nós não sejamos humanos, né? Nos aproxime mais das nossas humanidades, não é? Em função disso todas as mentorias, até por conta da própria premiação tem isso, né? Reconhecimento é a melhor conquista, Sim, né? Exatamente. Porque, novamente, o clube foi criado pensado nas pessoas, né? Em como criar, exercitar o pensar, né? Ou mesmo também aproximar parceiros, né? Que novamente tragam bons resultados aí no final, né? Esse é um pouco o ideal, né? O DNA que tem E sempre nos impulsionando a aprender mais, né? Seja com educação, seja com experiências, seja com oportunidades, né, de palestras. Então, desde o início, o propósito sempre de nos impulsionar, porque enriquece, todo mundo enriquece, né? Então, todo mundo junto com informações novas, né, o mesmo propósito, enriquece e o cliente ganha no final da história. Né? Essa é a verdade, né? A gente é uma área também, eu sei que medicina é uma área que aprende o tempo inteiro, mas também essa nossa área, a gente tem que estar estudando. Diariamente, eu acho que por minuto, acho que não é nem diariamente, por minuto é um aprendizado. O tempo inteiro procurando aprender. Que bacana. Um prazer imenso estar com vocês, né? Hoje, no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, aqui na Porto Belo Shopping, a convite da Mais Bonito Construções, o Léo e a Rafa, com a nossa querida Nathalie Santos. Que prazer! Adorei o nosso bate-papo.